Hoje também a gente vê muito isso, esse ódio. O próprio Mauro César falou sobre isso. É diferente você ter uma atmosfera de rivalidade, mas você vê o Flamengo contra o Atlético Paranaense hoje, ele entra numa atmosfera de ódio. O Flamengo é odiado quando entra lá. A torcida do Atlético Paranaense odeia o Flamengo. Até tu estava comentando essa questão do Botafogo aí. Essa semana rodou aí, das 2 semanas tem rodado algumas pesquisas aí perguntando, no final das contas, o Botafogo perdendo tudo, quem é maior? O Botafogo, Atlético Paranaense ou o Bahia? Assim, se você comparar por título de muita coisa, uma boa pesquisa. É uma questão. Olha, será que a gente não consegue lançar a pesquisa aí, não? Torcedor do Flamengo, você tem ódio ou pena do Botafogo? Eu acho que pena vai ganhar, cara. A gente ódio eu acho que ninguém odeia o Botafogo, eu né? tenho pena. Poucos torcedores odeiam o Botafogo, mas por questões pessoais, provavelmente. Sim. Algum tio chato. Cara, geralmente é isso. Vasco, mas na época do Eurico. Hoje também eu tenho mais pena do Vasco. O pior sentimento que seu rival pode ter pelo seu time é pena. Certo. É pena. E aí você tem o nível de rivalidade. O nível de rivalidade mostra a grandeza do seu time. Sim. Ele faz um patamar de grandeza do seu time. É isso. Você tem uma rivalidade normal e saudável. De certa forma, hoje, o Flamengo e o Fluminense tem uma rivalidade normal. Tem uma rivalidade normal. Mas assim, quando você tem uma rivalidade em que um tem ódio e o outro tem pena, é porque um é muito maior do que o outro. Isso é muito claro. A boa parte da torcida do Botafogo tem ódio do Flamengo. Ódio, claro que tem. E o torcedor do Flamengo tem pena do Botafogo. Isso mostra a diferença de grandeza de um clube pro outro. Mas quando a gente fala de Flamengo e Vasco, eu vejo o seguinte: jogos como o de quarta-feira, que são jogos normais, jogos de tabela, de campeonato, são os que mais tem tende a ser mais rivalidade, mais equilibrado. E aí eu não estou diminuindo o Vasco, tá? Embora eu ache, desde 1988 o Vasco não ganha a final contra o Flamengo. Então eu não posso considerar isso um clássico. Bom, em finais não. Pelo menos os números mostram isso. Mas falando sério agora, pelo menos na parte psicológica, cara, isso interfere demais no jogo. Imagina você tá lá vestindo a camisa do Vasco em campo. Aí, vem essa questão de desde 88 o Vasco não ganha a final contra o Flamengo. Ano do primeiro título do Ayrton Senna. Vai tempo, hein? E aí, de repente, você entra em campo, às vezes com o time, o Vasco passou muito isso no início dos anos 2000, até o Tri com o gol do Pet, um time extremamente superior, nesse terceiro não, mas nos outros também, e aí toma o gol e sente psicologicamente absurdamente o jogo e entrega aquele campeonato. Então, assim, futebol é muito isso, é o psicológico, é o foco. Então, eu acho que o Botafogo... Mas entra uma questão de mística também, né? O Flamengo... Também. Aquele campeonato foi a Taça Rio, que o Flamengo ganhou, que tava jogando com o time junior, tava ganhando até o finalzinho do jogo, a Arrascaeta entrou, fez um gol de cabeça, levou pro espelho, o Flamengo ganhou. Então, mas o Vasco os caras não conseguem, entra numa questão já sobrenatural. Já, o Vasco costuma sentir muito esses jogos com o Flamengo, jogos decisivos. Mas não digo nem semifinal de campeonato, quando é final de campeonato. Já o Botafogo é isso, é 880. Falaram sobre isso. É 880. Ou cresce muito, ou desmorona, como aconteceu no Brasileiro. Né? Não, muitos jogadores falam do Vasco, falei, cara, não dá. O Edmundo já deu alguma entrevista falando, cara, não tem como isso, assim... O nosso título é ganhar do Flamengo. Mas quem aflorou isso foi o Eurico. Eurico fez isso no O Eurico criou esse ódio de Flamengo e Vasco. Porque a década de 60, até 80 ali quase, era Flamengo e Botafogo. A grande coisa. Sim. Aí depois passou um bom tempo de nem 80, vai, é mais ali 70. 60. Então, até chegar a 80. Aí ficou muito Fla-Flu. Fla-Flu e Flamengo. Aí o Eurico chegou em 90 ali pra 2000... final dos anos 80, né? Mas assim, e até se você for ver, os dois maiores jogadores da história do Flamengo foram amigos a vida inteira. Né? O Roberto admirava o Zico, assim como o Zico admira o Roberto. Então, assim, fica a rivalidade dentro de campo. É óbvio. Mas assim, eu não vejo o vascaíno, assim, no geral, odiando o Flamengo. Vejo uma rivalidade. Eu vejo muito. Não, eu tô dizendo o seguinte, comparado com o que o torcedor do Botafogo sente pelo Flamengo, é uma coisa assim. Não, cara, absurda. você pode pegar, simples, o Flamengo é sempre o maior rival de qualquer outro. O Flamengo é o maior rival do Fluminense, o Flamengo é o maior rival do Botafogo, o Flamengo é o maior rival do Vasco. O problema não é ser um rival, é a forma que... O Flamengo é grande, porque todo mundo olha o Flamengo como o maior rival. A gente é o maior rival do Atlético. A gente é o maior rival da maior... São Paulo, que ainda tem um pouco... ali que é um pouco mais entre eles. Nem no Sul, né? Inter e Grêmio. Não, sim, mas assim... O São Paulo... Em São Paulo... O Palmeiras, hoje que o Flamengo tá com essa coisa muito aflorada, mas o Flamengo e Palmeiras quase não disputam nenhum diretamente. Foi a única Libertadores. Normalmente é pontos corridos. Geralmente é a disputa do brasileiro, que é pontos corridos. Quase teve essa final do Libertadores. Foi, a coisa mais bizarra pra mim. A gente jogou
20 vezes melhor que os caras. Assim como o Santos jogou muito mais que o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras teve 2 títulos. Mas que jogo foi horroroso, né? Mas mesmo assim, que jogo o Santos feio, teve inclusive. muito mais a chance de sair campeão do que o Palmeiras. O Flamengo teve muito mais chance aí. Então vamos lançar assim, a hashtag Eu tenho pena do Botafogo ou deixa mais pra frente? Quando o Bragantino eliminar o Botafogo. Eu tenho mais... Sem zoar. Eu tenho mais pena do Vasco hoje do que do Botafogo. Porque o Botafogo, mal ou bem, já se deu uma estruturada. Esse texto aí é um pouco, sei lá como Cara, é que o torcedor tá comemorando contratação de jogador que não queria nem vir pro clube. Veio assim, quando que eu saio? Pelo amor de Deus. Não, mas vou te falar, o vascaíno caiu muitas vezes seguidas, cara. Ficou na Série B sem subir. E a 777, vou te falar, vai dar pano pra manga isso aí ainda, que os caras chegaram com contrato pegando empréstimo pra eles mesmos, do Vasco. Os caras assinam um contrato de televisão onde eles são detentores, são sócios da... Tem muita coisa ali errada, cara, muita. O que o nego tá falando lá, muita coisa tá falando errada. Mas o Textor também. Então, mas o Textor o time dele tá indo bem e ele não para de gastar dinheiro. O Textor faz as coisas mais na cara. Eu falei, é isso aí mesmo. A 777 não, faz tudo meio aqui por baixo dos panos. Vai tentando fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então assim, agora o Pedrinho entrou lá no Vasco, né? Vai ser presidente. Será que ele vai mudar alguma coisa? Porque falou pra cacete, né? Que chorou lá. Ele vai tentar influenciar, né? Vai que é o que ele consegue porque fazer ele falou hoje, que dá, né? que dá pra fazer, que dá pra mudar. Porque eles sabem que a 777 tá... O 777 não tem um clube master que ou pegou um clube e fez ele ser mega time, tá? Nenhum. O que eles fizeram, na verdade, pegaram e o time conseguiu cair, continuou ruim. O 777... Não, ele não tem foco em time também. Ele tem foco em tudo, de qualquer coisa. Eles compram qualquer coisa. Então, aí o que acontece? Quando eles vieram, 777 tem dinheiro pra caramba. Ok. É dinheiro, irmão, não é tudo.